QI. Vamos lá, gente, para mais uma aula nossa de processo penal. Hoje nós vamos falar de prisão. Vamos falar do tema prisão. O produto final, né, de toda a ação penal condenatória, a pena clássica, Nós vamos falar do Instituto Prisão. E vocês vão ver que nós não sabemos, e já se tem uma ideia geral, todos nós temos, que não existe apenas a prisão-pena. Nós temos outras categorias de prisão. Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos começar de um conceito. O que é prisão? Para efeitos processuais penais. Prisão é a privação da liberdade de locomoção em virtude de flagrante ou determinada por ordem escrita e fundamentada de autoridade. Não estou projetando para vocês. Estou? Não estou. Vamos lá. Até o final do curso eu aprendo esse trem. Vamos lá. Agora sim. O que é prisão? Prisão é a privação da liberdade de locomoção em virtude de flagrante ou determinada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrente de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Mais uma vez, é a privação da liberdade de locomoção em virtude de flagrante ou determinada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária e prisão preventiva. Vamos destrinchar o conceito, gente. Tranquilo, né? Privação da liberdade. Prisão é a privação da liberdade, a pessoa é encarcerada, a pessoa é encaminhada para o cárcere. E aí, o que faz com que uma prisão se diferencie da outra? No que diz respeito ao aspecto legal. Nós vamos na motivação. Se a prisão se deu em decorrência de flagrante, nós vamos ver que flagrante, a grosso modo, podemos dizer, é quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime. Esse é o flagrante clássico. Beleza? No flagrante, diferentemente das demais modalidades de privação da liberdade, nós não precisamos de ordem de autoridade judiciária. No flagrante, a pessoa é pega no ato do cometimento do crime. Mais uma vez, o flagrante clássico. A polícia chega e prende em flagrante aquele que está executando o delito. Não precisa de prévia ordem de autoridade judiciária. Beleza? Para as demais modalidades de prisão, não. Para essas demais modalidades de prisão, nós precisamos de ordem de autoridade judiciária. Seja essa ordem uma sentença condenatória transitada em julgado, se nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado, aqui. Se nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado, nós já tivemos o transcurso de todo um processo. Já tivemos uma investigação, já tivemos um processo, a pessoa foi condenada, acabaram-se os recursos, ou ela não recorreu, e foi determinada a sua prisão, beleza? Precisamos de determinação da autoridade judiciária. Ou, no curso da investigação, quando se fala no curso da investigação, nós estamos falando durante o inquérito policial, ou mesmo no curso do processo, e aí nós estamos falando de tramitação processual. Nós não temos uma sentença condenatória ainda. Ou está no curso do inquérito, ou está no curso do processo.
Em quaisquer dessas outras situações, também se faz necessária uma determinação de autoridade judiciária. E em quais modalidades se enquadra essa prisão no curso do processo ou no curso do inquérito, mediante autorização, mediante determinação de autoridade judiciária? Ela só pode se enquadrar aqui em duas modalidades. Ou é prisão temporária, ou é prisão preventiva. Então, flagrante não precisa de ordem de autoridade judiciária, prisão para cumprimento de pena, por óbvio, precisa, nós precisamos de uma sentença condenatória transitada em julgado, e as prisões temporária e preventiva, nós precisamos sim de uma determinação da autoridade judiciária, mas nós temos ou um inquérito ou um processo em curso. Precisamos da determinação da autoridade judiciária, porém nós ainda não temos condenação. Beleza? Quando formos falar de cada uma das modalidades aqui, vai ficar mais claro. Desse conceito aqui, gente, o que a gente extrai? Nós temos dois tipos básicos de prisão, que é a prisão pena e a prisão processual. Prisão pena e prisão processual. O que é a prisão pena? A prisão pena é a prisão que se dá em cumprimento a uma ordem judicial, em cumprimento a uma decisão judicial condenatória transitada em julgado. Essa é a prisão pena. A pessoa foi condenada pelo cometimento de homicídio qualificado, foi estabelecido para ela uma pena de 15 anos, não cabe mais nenhum tipo de recurso, a sentença transitou em julgado, nós temos uma prisão pena. Aquela pessoa vai dar cumprimento a uma prisão pena, ok? E o que é a prisão processual? Prisão processual são todas as outras. A prisão em flagrante é aquela que se dá no cometimento do delito, nós não temos nem processo ainda, né? A pessoa cometeu o delito e ela é presa em flagrante. E a prisão temporária e a prisão preventiva, temporária e preventiva, elas se dão ou no curso do inquérito ou no curso do processo. Podem ocorrer tanto no curso da investigação, do inquérito policial, ou no curso do processo. Beleza? Vamos falar aqui a respeito de cada uma dessas modalidades de prisão. Prisão em flagrante. Medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independentemente de ordem escrita de juiz competente, de quem é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção. Mais uma vez, medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual. Um moment. Aqui. De natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independentemente de ordem do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção. Olha só, gente, já dissemos, quando falamos do conceito de prisão, que a prisão em flagrante, ela é uma das modalidades de prisão processual. Portanto, ela tem natureza cautelar. Na prisão em flagrante, nós ainda não temos cumprimento de pena. Não houve estabelecimento de pena. A pessoa está sendo acusada do cometimento de um delito. Ela ainda não tem contra si uma sentença transitada em julgado. Também não há ordem de juiz, não há ordem de juiz para a realização da prisão. Como dito, o que motiva a realização da prisão, o que motiva a realização da prisão em flagrante
é a circunstância da pessoa estar cometendo, ou como traz aqui o conceito, logo após ter cometido o crime ou contravenção. Interessante falar o seguinte, gente, categoricamente, como eu disse para vocês, a prisão em flagrante clássica é aquela consistente na prisão da pessoa no ato do cometimento do delito. Porém, como nós vamos ver, e a prisão em flagrante está regulamentada entre o 301 e o 310 do CPP, como nós vamos ver, existem 4 modalidades de prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante é uma das modalidades de prisão processual, e existem 4 modalidades legais de prisão em flagrante. Quais são elas? Olha lá. Considera-se em flagrante delito, portanto, pode ser preso em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem? 1. Está cometendo a infração penal, a pessoa é pega no ato do cometimento da infração. 2. Acaba de cometer a infração penal. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Vejam vocês, então, que a prisão em flagrante ela apresenta 4 fundamentos, ou melhor, 4 espécies. Nós temos 4 espécies de prisão em flagrante, 4 espécies legais. A pessoa está cometendo o crime, a pessoa acabou de cometer o crime, a pessoa... Aí nós não temos apenas o acabar de cometer, mas a pessoa saiu em fuga e foi perseguido, seja por autoridade, pelo próprio ofendido ou por terceiro, e é detido nessa circunstância, fugindo após o cometimento do crime. E a 4ª modalidade, a pessoa não foi necessariamente perseguida, porém, logo após o cometimento do crime, ela é encontrada com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É encontrada, se estivermos falando de um crime de furto, por exemplo, a pessoa pode ser encontrada com objeto furtado. O professor, esse logo depois aí é o 24 horas que todo mundo fala? Que tá na... Não. 24 horas é tempo demais da conta. É logo depois mesmo. O que diferencia a circunstância do 3 do 4 é o fato da pessoa, no inciso 3, a pessoa está sendo perseguida. No inciso 4, ela não mais está sendo perseguida, porém nós temos um espaço curto de tempo, e aí eu volto lá para o colega aí com quem acabei de conversar, né, o direito não é uma ciência exata, mas esse logo depois é um espaço de horas, no estourar, sendo a pessoa encontrada com esses objetos. Se nós tivermos um espaço de tempo muito grande, não se entende que a pessoa é presa em flagrante, não. Salvo engano, o artigo 306 tem algo falando de 24 horas, não tem, não? Como? Salvo engano, o artigo 306 do CPP tem algo falando em 24 horas, não tem, não? Localiza ele aí. Só um minuto. Está na mão aqui, se quiser. Leia aí, por favor. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo 1º, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º, no mesmo prazo será entregue o preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com os motivos da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Isso. Esse prazo de 24 horas é o prazo que a polícia tem para informar ao juiz, à defensoria e ao Ministério Público, informar a defensoria caso a pessoa não tenha advogado, é o prazo que a polícia tem para informar que a pessoa encontra-se presa em flagrante, esses 24 horas. Se eu prendi a pessoa em flagrante agora, 19h45, eu tenho até 19h45 amanhã para comunicar ao juiz. Se eu não comunicar, o juiz relaxa o flagrante por ilegalidade. Ah, entendi. Muito obrigado, professor. Entendeu? Pedro, eu estou em duas dúvidas aqui. Pois não. A primeira é no slide do conceito de prisão flagrante. Se a prisão em flagrante é feita antes de qualquer outra ato judicial ou policial, por que a natureza processual, não só a cautelar? Uhum. Fala-se, a sua observação é muito pertinente. Esse conceito, eu procuro ser fiel ao autor, esse conceito, ele é do Capês. Esse conceito é do Capês. Mas, de fato, a sua observação é muito pertinente, dentro daquela classificação doutrinária que nós fizemos, nós estabelecemos, né? E essa é uma classificação tranquila na doutrina. Pena prisão é decorrente de sentença transitada em julgado. Prisão pena é decorrente de sentença transitada em julgado. Prisão processual são todas as outras. Mas a sua observação ela é muito pertinente, porque no caso de um flagrante nós não temos processo. Como eu disse, para ser fiel ao autor, eu trouxe o conceito como exposto por ele. Mas a sua observação é muito pertinente. De fato, nós não temos o processo, é apenas uma diferenciação no conceito doutrinário, mas nós não temos processo. Se falarmos pura e simplesmente que ela é de natureza cautelar, está certíssimo. A outra dúvida? A outra dúvida, Pedro, ficou o seguinte. Não, você respondeu para mim agora, para Pedro. Uhum. Morreu. Beleza. Entendi. Tem uma outrinha pequena aqui. Esse do inciso 3º, por qualquer pessoa, né? Esse qualquer pessoa aí, no caso, é a prisão civil? Não. Eu já vou falar aqui na sequência. Qualquer pessoa é qualquer pessoa mesmo. Eu já vou falar aqui, ó. Esse conceito aqui é um conceito, são conceitos doutrinários. São doutrinários, mas são adotados em julgados, correto? Então é importante que vocês saibam. Espécies de flagrante. Essas espécies aqui são conceitos, mais uma vez, doutrinários, por vezes utilizados na jurisprudência, e eles são extraídos exatamente dos dispositivos aqui, dos incisos do 302. Beleza? Vamos lá. Flagrante próprio. O que é o flagrante próprio? Flagrante próprio é o clássico, né? Como nós dissemos. É o do inciso 1. É quando a pessoa é surpreendida cometendo a infração penal. Este é o flagrante próprio, clássico. É quando a pessoa é pega cometendo a infração penal. Flagrante impróprio. Flagrante impróprio, a doutrina entende que o flagrante impróprio
são as situações previstas no inciso 2 e no inciso 3. Se a pessoa acaba de cometer o delito, ele não foi pego no cometimento do delito. Como ele não foi pego no cometimento do delito, mas após cometê-lo, entende-se que trata de flagrante? Sim, porém é chamado flagrante impróprio. Na segunda circunstância, isso aqui é tranquilo, né, gente? Na segunda circunstância de flagrante impróprio, o que nós temos? Também a pessoa já cometeu o delito, ela não está no ato do cometimento, o delito, ela não está no ato do cometimento, porém, tendo cometido o delito, ela tenta se evadir e é perseguido e detido, ou por autoridade policial, ou pela própria vítima, ou por qualquer outra pessoa. Correto? Em situação, como diz aqui, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Mais uma vez, então, flagrante próprio, inciso 1, flagrante impróprio, e é assim chamado porque nós não temos o cometimento do delito no ato, incisos 2 e 3, flagrante presumido. Flagrante presumido é o estabelecido no inciso 4, a pessoa é encontrada logo depois, ou seja, ela não foi perseguida, ela não acabou, nós não estamos falando de quem acabou de cometer o delito, nós não estamos falando de uma pessoa que foi perseguida, nós estamos falando de uma pessoa que foi encontrada, a pessoa foi encontrada com instrumentos, armas, objetos. Instrumentos podem ser os instrumentos utilizados no cometimento do delito, os objetos podem ser o próprio, se estivermos, por exemplo, falando de crime contra o patrimônio, pode ser, se estivermos falando de furto, de roubo, pode ser os objetos subtraídos, beleza? A pessoa ela é encontrada em situação que faça ser ela, que dá a entender ser ela a autora do delito. Esse é o chamado flagrante presumido. Por quê? Porque presume-se que foi a pessoa quem cometeu, tendo em vista que ela foi encontrada com os objetos que a vinculam ao delito. Flagrante próprio, cometendo. Flagrante impróprio, acabou de cometer ou é perseguido. Flagrante presumido, é encontrado com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Beleza? E as outras modalidades? Vamos lá. E aí, respondendo a pergunta feita. Flagrante compulsório. O que é o flagrante compulsório? O flagrante obrigatório. É o flagrante que deve ser realizado pelo policial, pela autoridade policial. A autoridade policial tem autoridade policial, policial militar, civil, policial em geral, ele tem a obrigação de prender em flagrante quem está cometendo o delito. Se ele vislumbrar uma situação que configure qualquer das três modalidades aqui, seja flagrante próprio, impróprio ou presumido, ele tem a obrigação legal de realizar a prisão em flagrante. Por isso que se fala que, para o policial, o flagrante é compulsório. E se nós formos lá, vamos lá no inciso 3. O inciso 3, ele fala, o inciso 3 fala, sim, mas também nas outras situações também se enquadra, né, com base no inciso 3, que nós vamos encontrar fundamentação para isso, não. Na verdade, está na Constituição Federal, eu só não trouxe aqui. Segunda modalidade, considerando a obrigatoriedade ou não. Nós temos o flagrante facultativo. Flagrante facultativo. Por que facultativo? Porque nas circunstâncias, ele pode ou não ser realizado. Não há qualquer ilegalidade na sua não realização. Esse flagrante facultativo, ele existe para as pessoas em geral.
Se não estivermos falando de autoridade policial, a pessoa pode prender em flagrante. Se eu vejo alguém cometendo, se um particular vê uma pessoa cometendo um delito de qualquer natureza, ela pode ir lá, deter a pessoa até a chegada de autoridade policial, ele não vai estar cometendo nenhuma ilegalidade. Porém, se ele não fizer o flagrante, ele também não vai estar cometendo nenhuma ilegalidade. Ele não tem a obrigação de prender em flagrante. Ele tem a faculdade de prender em flagrante, os particulares em geral. Polícia não, polícia tem a obrigação, daí porque o flagrante para a polícia é compulsório. Se a polícia não realiza prisão em caso de flagrante, ela comete infração penal, comete infração disciplinar, correto? Flagrante preparado ou provocado. Flagrante preparado ou provocado. Flagrante preparado ou provocado, o que é a essência da prisão em flagrante? A essência da prisão em flagrante é a pessoa ser pega, e vamos falar do flagrante clássico, do primeiro deles, do flagrante próprio. A essência da prisão em flagrante é a pessoa ser pega no ato do cometimento do delito, correto? Esse é o flagrante clássico. Pois bem, no flagrante preparado ou provocado, o que acontece? No flagrante preparado ou provocado, nós temos, na verdade, uma encenação. A autoridade policial, a polícia, o Estado, por meio dos policiais, eles provocam a situação de flagrância. Eles criam o flagrante, criam no sentido de nós temos uma atitude por parte do autor do delito? Nós temos uma atitude por parte do autor. Porém, essa atitude foi provocada, foi instigada pela polícia. Se, por exemplo, e isso é entendimento jurisprudencial, se a polícia provoca uma pessoa para lhe vender droga, se o policial provoca passando-se por usuário, ele provoca um traficante para lhe vender droga, ele está e tenta e efetua, detém a pessoa nessa circunstância, aí nós temos uma situação de flagrante preparado ou provocado. Esse flagrante, ele é ilegal. Não considera-se o crime, não considera-se cometimento de crime. Entende a jurisprudência que, neste caso, trata-se de crime impossível, porque a polícia, o Estado, por meio dos policiais, detinham o controle de toda a situação. E mais do que isso, eles provocaram, eles instigaram o cometimento do crime. De certa forma, é o fundamento, eles viciaram a vontade do autor da conduta. Como eles viciaram, na medida em que provocaram, instigaram, entende-se que este flagrante é ilegal. Correto? Flagrante preparado ou provocado. Diferente do flagrante preparado ou provocado, é o flagrante esperado. É o flagrante esperado. Qual é a diferença do flagrante preparado para o flagrante esperado? No flagrante esperado, não há provocação do Estado para o cometimento do delito. O Estado sabe que vai ocorrer o delito, o Estado sabe que vai ocorrer o delito, e os policiais simplesmente ficam ali de prontidão, esperando o delito ocorrer para que, então, efetuem a prisão em flagrante. Vamos falar aqui ainda de tráfico de drogas. Suponhamos que a polícia tenha tido a informação de que
vai ser entregue no dia tal, às tantas horas, em tal lugar, vai ser entregue um quilo de cocaína. O que a polícia faz? Vai para o local da entrega e fica lá aguardando. No ato da entrega, a polícia vai e efetua a prisão, age e efetua a prisão de quem está vendendo, de quem está comprando. Esse é um flagrante esperado. A polícia não teve atuação nenhuma, a polícia não provocou a conduta. Ela simplesmente deixou com que a conduta ocorresse normalmente. Não houve vício da vontade do autor da conduta. Ele teve liberdade para agir como agiu. Neste caso aqui, o flagrante esperado, ele é absolutamente legal. Correto? Flagrante prorrogado ou retardado. Flagrante prorrogado ou retardado. O flagrante prorrogado ou retardado é aquele que ocorre em crimes especiais, em especial quando nós temos uma criminalidade mais complexa. Ele é previsto na Lei de Crimes Organizados, na 12.850, e é previsto também na Lei de Drogas. Qual é a ideia do flagrante prorrogado ou retardado? No flagrante prorrogado ou retardado, como nós temos uma constância no cometimento, se nós estivermos diante de crime organizado, onde há uma constância no cometimento de uma determinada modalidade de delito, ou se nós estivermos falando do tráfico em larga escala, onde também há uma habitualidade, há uma organização, né? Nós temos ali uma verdadeira empresa do tráfico, a Lei 11.343 e a Lei 12.850, elas autorizam a polícia a fazer o flagrante prorrogado ou retardado. O que é isso dizer? A polícia sabe, vislumbra a ocorrência de uma situação típica de flagrante, como falar de droga. A polícia sabe que tem ali um grande empreendimento, tem quem guarda, tem quem transporta, tem quem cuida da contabilidade, tem quem busca, é envolvido ali no empreendimento várias pessoas. Tem o dono propriamente, né? Tem o patrão, tem todo mundo. E a polícia está vendo lá na ponta, já conseguiu identificar quem faz a entrega. Conseguiu identificar aqueles que fazem entrega, ainda que seja entrega considerável. Identificou ali quem faz entrega de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos. Só que como já se sabe que se trata de uma grande organização, a polícia pode fazer um flagrante retardado com que propósito? Com o propósito de obter mais provas para responsabilizar um número maior de pessoas. Esse é o flagrante retardado. Se nós estivermos diante de uma organização criminosa, se nós estivermos diante de delitos de tráfico cometido em larga escala, há a possibilidade, então, da polícia retardar a sua ação. Correto? Ou seja, o flagrante retardado simplesmente isenta o policial da obrigação do flagrante compulsório. Exato. Neste caso, há isenção, desde que seja com este propósito, de identificar um número maior de participantes ou de obter maior número de provas da ocorrência do delito. Ou seja, concluir a investigação, posso falar assim? Pode falar assim. Ou pelo menos amadurecer a investigação, obter mais elementos de prova. Flagrante forjado. O flagrante forjado, ele é diferente do flagrante provocado. No flagrante provocado, que também não configura crime por entender que é crime impossível, nós temos uma provocação por parte dos policiais para que o autor cometa o delito. Mais uma vez, entende-se que a vontade do autor está viciada e, por estar viciada em razão de uma ação do Estado,
não pode se realizar a prisão em flagrante, entende que se trata de crime impossível. Qual a diferença do flagrante forjado? No flagrante forjado, o que nós temos, a ação do autor, do suposto autor do delito, é zero. A ação dele é nenhuma. O Estado, por meio dos policiais, eles forjam a ocorrência do crime. Se a polícia chega e coloca dentro do carro de uma pessoa 1 quilo de maconha lá, coloca um tablete de maconha, nós não tivemos ação nenhuma por parte da pessoa. Situação de flagrante forjado. Da mesma forma, é ilegal e, por óbvio, não configura crime. Beleza? Essas são as modalidades de prisão em flagrante. Tranquilo? Segunda modalidade de prisão processual é a prisão preventiva. Segunda modalidade de prisão processual é a prisão preventiva. Vamos lá ao conceito de prisão preventiva. Vamos lá ao conceito de prisão preventiva. Prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Mais uma vez. Prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Muito bem, gente. Então, vocês vejam que, diferentemente da prisão em flagrante, aqui se faz necessário uma determinação do juiz de direito. Aqui, para que uma pessoa seja presa preventivamente, nós precisamos de uma decisão da autoridade judicial, nós precisamos da determinação do juiz de direito. Essa prisão, ela necessariamente ocorre no curso da investigação, ou seja, no curso do inquérito policial, ou no curso do processo. Nós precisamos, para se falar em prisão preventiva, nós precisamos ter uma investigação em tramitação, ou precisamos ter um processo em tramitação, não é? Na prisão em flagrante, nós não temos nada ainda. Nós temos o cometimento do delito, a pessoa é pega cometendo o delito e estabelece, então, ela é presa em flagrante. Aqui, não. Na preventiva, nós já temos que ter uma investigação em curso. Eu não posso, a partir do nada, representar o delegado, quando eu represento pelo juiz, falou, doutor, me arruma aí o mandado de prisão preventiva para eu ali prender a pessoa. Não, mas cadê a investigação? Está sendo responsabilizada pelo quê? Está sendo investigada pelo quê? Correto? Desde que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Já vamos falar dos requisitos e motivos, que são previstos em lei. Vamos lá. Prisão preventiva está regulamentada entre o 312 e o 316 do Código de Processo Penal. 312 e 316. É tratado imediatamente após a prisão em flagrante. E nós trouxemos aqui o principal dos artigos no que diz respeito à prisão preventiva. É o artigo 312 do CPP. Como consta lá? Opa, quietinho. Aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mais uma vez, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, e de perigo gerado, quando houver isso, e de perigo gerado pela liberdade do imputado. Vamos lá, gente. Vamos por partes. Com licença, Pedro. Pois não. Por que você excluiu o 311, que fala assim: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Uhum. Isso está dentro do capítulo da prisão preventiva. Deixa eu me ver aqui. Ah, então foi um equívoco meu, foi um equívoco. De fato, ele se refere à preventiva. Deixa eu achar aqui. É exatamente. Prisão em flagrante vai até o 310, a preventiva inicia-se no 311. Foi um equívoco de minha parte. Se inicia no 311, viu, gente? Faça essa alteração aí, por favor. Vou até aproveitar e já fazer a alteração aqui. 311. Eu procurei destacar os artigos mais importantes, por isso que eu já fui direto para 312. Mas, de fato, 311 está dentro da regulamentação. Pois bem, olha lá, vamos falar a respeito de requisitos e motivos para a decretação da prisão preventiva. Os requisitos, também chamados os requisitos, né? Os pressupostos são para a decretação da prisão preventiva. São primeiro dos pressupostos. Os pressupostos, eles dizem respeito ao requisito do fumus boni iuris, ou seja, vocês já viram isso em várias disciplinas, é a fumaça do bom direito. É a indicação de que a situação, de fato, procede. A responsabilização penal, de fato, procede. E essa fumaça do bom direito, no processo penal, ela se faz pela existência dos seguintes fatores, e são esses fatores retirados do próprio conceito, da própria descrição do 312 no Código de Processo Penal. Nós precisamos de prova da existência do crime, com relação à existência, ou seja, com relação à materialidade, nós precisamos de prova efetiva. Vamos pensar num crime de homicídio. Nós precisamos, efetivamente, de uma pessoa assassinada. Nós precisamos de um auto de corpo de delito descrevendo como foi a morte. Nós precisamos de provas de natureza documental, nós precisamos de um atestado de óbito, nós precisamos, eventualmente, de fotos. Hoje, né, com o sistema de câmera, nós precisamos de filmagem, nós precisamos de prova certeira da ocorrência do crime. E para autoria? Não, autoria basta indícios. Nós não precisamos de prova certeira da autoria. Para a decretação da prisão preventiva, nós precisamos, quanto à autoria, bastam indícios, bastam elementos indicativos de que aquela pessoa cuja prisão preventiva está se pedindo, conforme o Rogério acabou de ler aí,
ou o MP, ou a polícia, que aquela prisão que se está pedindo, a pessoa, há indicativos que, de fato, sim, foi ela quem cometeu o delito, cuja existência está provada. Beleza? Além da prova concreta do crime, além dos indícios de que a pessoa cuja prisão se requer, cuja prisão preventiva se requer, além da comprovação desses indícios, se faz necessário que o estado de liberdade da pessoa gere perigo. A liberdade, a manutenção da pessoa em liberdade, a pessoa a quem se está, a pessoa contra a qual há indícios de cometimento de um crime cuja prova já é certa, o estado de liberdade dela gera perigo. Perigo de que natureza? Mais uma vez, nós estamos aqui, então, falamos da segunda parte do 312. Prova de existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. Como é que de que forma se configura este perigo? Que aqui entende-se por periculum in mora, perigo na demora. Perigo na demora em quê? Perigo na demora em se realizar propriamente, perigo na demora em se realizar a prisão, perigo na manutenção da pessoa em liberdade. O próprio 312, o 312 caput, ele traz 4 situações. Primeira delas, garantia da ordem pública. Em que consiste a garantia da ordem pública? Disse que há violação da ordem pública quando nós estamos diante de uma pessoa que tem um histórico imenso de cometimento de crimes. Se nós estivermos diante de uma pessoa que tem um histórico, se nós estivermos diante de uma pessoa que tem um histórico de cometimento de crimes e tudo está a indicar que ele permanecerá, né? Nós temos ali um profissional do crime. Isso é fácil quando nós estamos falando de crime contra o patrimônio, furto, roubo, em crime de tráfico de drogas. São situações típicas em que, se a pessoa tem uma vida de cometimento de delito, tudo leva a crer que ela permanecerá daquela maneira. Esta é uma situação típica em que você consegue, desde que presentes prova concreta da ocorrência do crime e indício de autoria, essa é uma situação, sob o fundamento de garantia da ordem pública, é uma situação em que se consegue a prisão preventiva de uma pessoa. Beleza? Conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. A instrução criminal, fala-se, por que se fala em instrução criminal? Porque nós podemos estar tanto diante da instrução do inquérito policial, quanto podemos estar diante da instrução do processo. Nós podemos ter um inquérito em tramitação, nós podemos ter um processo em tramitação. Fala-se em conveniência da instrução criminal quando aquele que está sendo acusado de cometimento do delito está atrapalhando a produção de provas. Se aquele que está sendo acusado de cometimento do delito, se ele, por exemplo, e esta é a situação clássica, se ele começa a ameaçar testemunhas, ou mesmo, suponhamos que estejamos aí falando de um crime referente a, vamos lá, desvio de verba. Se a pessoa está querendo suprimir com provas de qualquer natureza, processo licitatório, documento,
consegue-se, com o fundamento da conveniência da instrução criminal, consegue-se a prisão preventiva da pessoa. Então, mais uma vez, garantia da ordem pública, vocês têm que pensar naquele que... voltemos. Garantia da ordem pública, vocês têm que pensar naquela pessoa que apresenta uma vida de crimes. Conveniência da instrução criminal, vocês têm que pensar para garantir a lisura da prova, para que a pessoa, o acusado, não atrapalhe a produção de prova, seja na fase do inquérito, seja na fase do processo. Garantia de aplicação da lei penal. Aqui, este fundamento aqui, este requisito aqui, ele diz respeito se nós estivermos diante de um autor que tudo indica que ele irá fugir, se nós estivermos diante de um autor que tem indicativos de que irá fugir, portanto, ele irá se furtar à aplicação da lei penal, ele irá se furtar à responsabilização penal. Se nós estivermos diante de uma pessoa que tem comportamento típico de que vai efetuar a fuga, a pessoa é procurado para intimar, não é encontrado, a pessoa não tem endereço certo, a pessoa está sendo chamada ao processo e nunca é encontrado, tudo levando a entender que ela vai fugir. O juiz pode decretar a prisão preventiva dela sob o fundamento de que quer se garantir a aplicação da lei penal. Porque sendo condenada, já que nós temos prova do crime, prova da materialidade, indícios de autoria, tudo está a indicar quem é a pessoa. Se a pessoa tem um comportamento tendente a indicativo de que vai fugir, consegue-se, então, a prisão preventiva dela. Ou para a garantia da ordem econômica. Essa garantia da ordem econômica, ela é uma modalidade, ela é uma espécie específica de garantia da ordem pública, quando nós estamos falando de crimes contra a ordem econômica. Existem alguns delitos que são delitos contra a ordem econômica, crimes contra a ordem econômica. Para esses delitos, se nós tivermos a possibilidade daquele que cometeu qualquer dos delitos contra a ordem econômica, dele persistir com essa prática, nós temos, então, uma modalidade específica nós temos como fundamento a possibilidade de prender essa pessoa preventivamente para garantia da ordem econômica, em um crime contra a ordem econômica, mas nós temos que entender que o fundamento aqui é o mesmo da garantia da ordem pública. O fundamento é evitar que a pessoa continue a cometer delito. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entre aspas, uma garantia uma garantia da ordem pública específica para os crimes contra a ordem econômica. Tranquilo? E, por fim, esse último fundamento aqui de perigo in mora, ele está previsto no parágrafo 1º, que é o descumprimento de medida cautelar imposta. Nós temos uma série de medidas cautelares, e é sobre elas que falaremos amanhã. Nós temos uma série de medidas cautelares, que são medidas cautelares diversas da prisão. Diversas da prisão. A ideia é que a pessoa seja presa preventivamente apenas se quaisquer das medidas cautelares a que nós vamos fazer referência amanhã, se qualquer dessas medidas cautelares forem insuficientes. Se elas forem insuficientes, aí sim o juiz lança a mão da prisão preventiva. O que se estabelece no parágrafo 1º do 312 é
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Mais uma vez, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, o que nós temos? Já acabei de falar para vocês. O juiz estabelece alguma cautelar diversa de prisão preventiva e a pessoa descumpre essa cautelar. Então, o juiz, com fundamento no parágrafo 1º, ele vai lá e, com fundamento no parágrafo 1º do 312, ele converte essa medida cautelar em prisão preventiva. Os 4 fundamentos, garantia de ordem pública, conveniência da instrução, garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica, encontram-se no caput do 312. Olha lá, prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Correto? A 5ª modalidade aqui referida, o descumprimento de medida cautelar imposta, está previsto no parágrafo 1º. Beleza? Vamos lá. Então, gente, diante desses dispositivos legais, fala-se, então, que doutrinariamente, esse é um conceito doutrinário, nós temos 3 espécies básicas de prisão preventiva. Quais são? A prisão preventiva autônoma. A prisão preventiva autônoma. O que é a prisão preventiva autônoma? É aquela que tem por fundamento quaisquer dos fundamentos, né, que é baseada em qualquer dos fundamentos indicados no 312, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução ou assegurar a aplicação da lei penal. Se a prisão preventiva tem por fundamento qualquer desses elementos aqui, nós temos um inquérito policial em curso, ou nós temos um processo em curso, e o juiz, na instrução do inquérito, ou na instrução do processo, determina a prisão preventiva sobre quaisquer desses fundamentos, nós temos a prisão preventiva autônoma. E a prisão preventiva convertida ou transformada? O que é a prisão preventiva convertida ou transformada? Ela está prevista lá no 310 do CPP. Leia aí, por favor, alguém? Localize aí, leia, por favor. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E, nesta audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, inciso 1º, relaxar a prisão ilegal ou, inciso 2º, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou, inciso 3º, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza, ótimo, obrigado. Então, vejam aí, no inciso 2, nós temos a previsão da chamada prisão preventiva convertida ou transformada. A pessoa é presa em flagrante, e, sendo ela presa em flagrante, ela é apresentada ao juiz. O juiz, então, recebe o auto de prisão em flagrante e o juiz olha se está ali presente quaisquer dos fundamentos da prisão preventiva autônoma. O juiz vai receber aquele auto de prisão em flagrante e vai verificar.
a partir de representação do Ministério Público ou da autoridade policial, ele vai verificar, espera aí, precisa de garantia da ordem pública, conveniência da instrução, garantia da aplicação da lei penal, ou garantia, vamos lá mais uma vez, ou garantia da ordem econômica. Nós estamos diante aqui de quaisquer dessas situações. Se o juiz entender que está diante de quaisquer dessas situações, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. O que eu quero com isso dizer? Ninguém permanece preso em flagrante. A pessoa é presa em flagrante, porém ninguém permanece preso em flagrante. Neste primeiro momento, ou o juiz, conforme foi lido aí, ou o juiz relaxa o flagrante legal, ou o juiz concede a liberdade provisória, ou o juiz converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Correto? Essa é a segunda modalidade de prisão preventiva convertida. E a terceira modalidade, nós já fizemos referência a ela, é a chamada prisão preventiva substitutiva ou subsidiária. Por que subsidiária? Porque, num primeiro momento, o juiz deve se valer das medidas cautelares, que nós vamos fazer referência amanhã. O juiz deve se valer das medidas cautelares. Se as medidas cautelares forem insuficientes, então o juiz, de maneira subsidiária, determina a prisão preventiva. Se elas forem insuficientes, e por insuficiente se entenda, não a situação fática em que a pessoa está, mas, em especial, o descumprimento da medida cautelar por parte da pessoa, por parte do acusado. Se o acusado descumpre a medida cautelar, então o juiz, subsidiariamente, aplica a prisão preventiva. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Prisão temporária é a última das modalidades da prisão processual. Prisão temporária. Prisão cautelar, da mesma forma é cautelar, de natureza processual, e veja mais uma vez aí, Rogério, é um conceito do CAPES que eu procuro ser fiel. Prisão cautelar de natureza processual, destinada a possibilitar as investigações a respeito dos crimes graves durante o inquérito policial. Prisão cautelar de natureza processual, destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Veja só, gente, aqui na prisão temporária, nós temos os olhos voltados na prisão temporária. Ela também é uma prisão que se dá no curso, diferentemente da preventiva. Nós vimos que a preventiva ela pode ocorrer tanto no curso do inquérito quanto no curso do processo. Aqui na temporária, não. A temporária, ela ocorre apenas no curso do inquérito policial. E na prisão temporária, na verdade, nós não temos o que a fundamento, ela tem por propósito garantir, ela é destinada ao sucesso das investigações, ela é destinada a possibilitar o sucesso das investigações. Porém, na temporária, nós não temos a figura do autor do delito, do acusado do delito, atrapalhando a produção de provas. Nós não temos o autor do delito atrapalhando a produção de provas. Na verdade, a prisão temporária, ela tem por fim produção de provas, sim, mas ela é utilizada como elemento surpresa. Na verdade, a prisão temporária, ela é uma prisão tipicamente utilizada
quando aquele que está sendo investigado não sabe que está sendo investigado. Correto? A prisão temporária ela tem por propósito garantir o sucesso de uma atuação conjunta, de uma atuação simultânea em várias frentes. Se você vai efetuar, por exemplo, para fins de produção de prova, você quer realizar buscas, como a gente viu hoje. Hoje teve uma operação imensa aí da Polícia Federal, que realizou o bloqueio de 400 milhões do tráfico. Se você quer realizar prisões simultâneas para ouvir as pessoas simultaneamente, cumprir mandados de busca simultaneamente, ouvir testemunhas simultaneamente, por óbvio, as testemunhas você não prende, mas para se valer do elemento surpresa e da simultaneidade na produção de prova, que prisão que nós temos? Nós temos a prisão temporária. Este é o propósito da prisão temporária. Não precisa de haver uma atuação do autor no sentido de prejudicar a produção da prova. Correto? Isso cheira arbitrariedade, cheira não, Pedro? Não, ela é absolutamente legal. Não, ela é legal, mas você prendeu um... Isso é medieval, é inquisitorial, não? Sim, sim. Mas olha só para você ver que absurdo. Você quer ver um absurdo maior? Prisão temporária, nós vamos falar do prazo dela aqui. Lógico que para conseguir, se você for lá na Lei 7.960, você vai ver que ela traz uma série de requisitos, não é? Igualmente, nós precisamos de prova da materialidade, igualmente, nós precisamos de fortes indícios de autoria, só que ela é voltada para frente, beleza? Você quer ver um absurdo maior? O nosso queridíssimo Supremo Tribunal Federal determinou que condução coercitiva é inconstitucional. Prestem atenção. O que é a condução coercitiva? Condução coercitiva é assim, olha, eu estou sendo investigado há elementos suficientes de prova da materialidade, fortes indícios de autoria, vai se desencadear uma operação policial exatamente com o propósito de obter ainda mais provas. Antes conseguia-se um mandado de condução coercitiva. Eu, contra quem há fortes indícios e há prova de materialidade, sou conduzido até a delegacia de polícia, com base em uma ordem judicial, sou conduzido para ser ouvido. Faz-se a condução simultânea. A pessoa não é obrigada a falar. Sempre é garantido o direito de permanecer em silêncio, óbvio. A pessoa é conduzida. Chegou na casa dela, bateu na porta da casa dela às 6 horas da manhã, estourar meio-dia, ela está em casa, beleza? O Supremo falou, não, isso é inconstitucional. Não pode conduzir a pessoa preventiva, não pode realizar a condução coercitiva. Então, está ótimo. Qual é a segunda ferramenta que nós temos depois da condução coercitiva? A prisão temporária. Então tá. Eu preciso desencadear uma operação, ouvir várias pessoas para robustecer a prova, responsabilizar mais pessoas contra as quais os indícios não são tão fortes. Tenho a condução coercitiva? Não, não tem mais, é inconstitucional. Então o que eu tenho? Eu tenho a prisão temporária. Então vou representar pela prisão temporária. Eu, pessoalmente, eu preferia, por mais que na temporária tenha data para sair, eu preferia ser conduzido coercitivamente a almoçar em casa do que ser preso temporariamente. O fundamento é o mesmo. Então vejam para vocês verem. O Supremo querendo jogar para a galera, no meu entender, estabeleceu que a condução coercitiva é inconstitucional.
prisão temporária não. Olha que absurdo. Vamos lá. Quais são as circunstâncias, então, para se caber a prisão temporária? Prisão temporária, quais são os fundamentos? Está no artigo 1º. Quando for imprescindível para as investigações de inquérito policial, se for imprescindível para a investigação. Inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida da legislação penal, de autoria ou materialidade, de autoria ou participação nos seguintes crimes. Então, vejam vocês. O que a prisão temporária nos traz? Como é que é o entendimento acerca da prisão temporária? Isso é ipsis idem, viu? Como? Isso é ipsis idem. Como assim? Quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial, 312. Artigo 312, conveniência da instrução criminal. Uhum. No inciso 2º, quando o indicado não tiver residência física, né, isso aí também caracteriza prisão cautelar. 3º, quando houver fundadas razões, né, ordem pública. Está me parecendo bis em idem. Uhum. O que se tem que estabelecer, o que diferencia uma da outra, qual é que é? Na prisão temporária, como ela é voltada apenas para a produção de prova, nela nós temos prazo. E outra circunstância, prestem atenção. Caberá a prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito, mais uma vez, olhando para a frente, beleza? Quando se tratar, nós temos aqui 3 fundamentos. O que eu quero dizer para vocês? Olha lá. O inciso 3, ele traz os crimes em que cabe prisão temporária. O que quer dizer? Não cabe prisão temporária em todo e qualquer crime. O inciso 3 traz a série de delitos em que cabe. Já está aqui. Homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, roubo. Não é para qualquer delito que cabe temporária. A temporária só cabe para delitos mais graves. Situação 1. Sendo qualquer desses delitos mais graves, ou seja, atendido o inciso 3º, tem que se atender ou o inciso 1 ou o inciso 2. Inciso 1, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, esse é o inciso 1, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Qual é a distinção aqui da temporária para a preventiva, com os fundamentos aí se aproximando? Nós temos que estar diante da maior ou menor necessidade da manutenção da pessoa presa por um período maior ou menor. Por que eu digo isso? Porque a prisão temporária, como ela visa a produção de prova, ela tem prazo certo. A prisão temporária, para os crimes em geral, ela dura no máximo 5 dias. Para os crimes hediondos, ela dura no máximo 30 dias. 30 dias, renovável por mais 30. Crimes comuns, crimes em geral que não hediondos. Os crimes hediondos estão previstos lá na 8.172, ela elenca quais são os crimes hediondos. Crime hediondo, prisão temporária, 30 dias, prorrogável por mais 30. Crimes em geral, que não hediondos, prisão temporária, 5 dias, prorrogável por mais 5. Você falou aí que isso aqui é um conceito vago, não é? Imprescindível para as investigações de inquérito policial. Se essa imprescindibilidade, se ela se esgotar, se ela for atendida num espaço inferior a 5 dias,
pede-se a prisão temporária. Se eu não souber, se não for possível estabelecer, ou se necessariamente eu precisar de mais prazo, pede-se a prisão preventiva. No mesmo sentido, é o inciso 2. Se eu preciso da pessoa simplesmente para ouvi-la, ela não tem residência fixa, eu não sei onde encontrá-la, eu vou representar pela preventiva porque eu estou precisando ouvi-la, vai ser expedido um mandado de prisão, onde eu a encontrar, eu aprendo, aí eu a ouço, e na sequência só preciso ouvi-la, a ouço e ela está liberada. Compreende? Daí que eu falo da inconveniência do Supremo ter entendido ser inconstitucional a condução coercitiva, porque se você faz uma grande operação policial, vamos lá, como eu disse hoje, a operação de hoje participaram 670 policiais federais, além de pessoal da Receita. Você faz uma grande operação policial, faz a prisão, consegue prisão temporária da pessoa, porque hoje não mais se concede condução coercitiva, consegue a temporária e, feita a prisão temporária, nós estamos falando de um crime de desvio de verba. Chega na prefeitura ou chega na empresa e faz ali uma apreensão de uma pancada de documento. A pessoa está sendo presa para quê? A pessoa está sendo presa para ser ouvida, para a gente formar um conjunto probatório aqui bem robusto. Mas o que acontece é o seguinte, como o Supremo falou que condução coercitiva é ilegal, só me resta temporária. Vou prender a pessoa temporariamente. Só que é o seguinte, se fosse condução coercitiva, ela estaria liberada na hora do almoço. Como é temporária, se o Estado quiser, e digo isso não só por birra, não é birra, não. Se o Estado falar, olha, eu apreendi aqui 15 processos licitatórios, cada qual com 10 volumes, eu vou precisar estudar esses processos licitatórios para só depois ouvir os integrantes da comissão de licitação, só depois ouvir o empresário. Eu tenho 5 dias para isso. Se fosse condução coercitiva, eu teria que liberá-lo até a hora do almoço. Se vira e se inteira desses processos licitatórios aí no curto espaço de 2, 3 horas. Ah, não, para produzir uma prova mais robusta, eu vou me inteirar com tranquilidade. Você que ficaria aqui até a hora do almoço, não, agora você vai ter que ficar aqui 5 dias. Absolutamente legal. Doidura, né? Bom, gente, é isso. Alguma dúvida, algum questionamento aí a respeito do tema prisão? Não? Amanhã nós falamos... Para mim está tranquilo. Ótimo. Amanhã nós falamos de relaxamento, falamos de liberdade provisória e falamos de medidas cautelares para encerrarmos. E amanhã eu falo também para vocês o que vai cair na nossa prova. Beleza? Boa noite para vocês, então. Até amanhã.